Lei 4.320 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B, da Constituição Federal. Título 1. Da Lei do Orçamento. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei do Orçamento, inciso 1, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. Inciso 2. Quadro demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1º. Inciso 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Inciso 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei do Orçamento. Inciso 1. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 2. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos número 6 a 9. Inciso 3. Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Artigo 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos de governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Artigo 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente à despesa de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele que se elaborar a proposta orçamentária do governo, obrigado à transferência. Artigo 7º. A Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para, inciso 1, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas às disposições do artigo 43. Inciso 2º. Realizar, em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. Parágrafo 1º. Em caso de déficit, a Lei do Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Parágrafo 2º. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando uma e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei do Orçamento,
Artigo 8º. A discriminação da Receita Geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa a que se refere o artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 3 e 4, obedecerá à forma do anexo 2º. Parágrafo 1º. Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, parágrafo 4º e 13, serão identificados por números de códigos decimal, na forma dos anexos 3 e 4. Parágrafo 2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo 5º. Parágrafo 3º. O Código Geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Capítulo 2º da Receita. Artigo 9º. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Artigo 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Parágrafo 1º. São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Parágrafo 2º. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do governo corrente. Parágrafo 3º. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes apurado na demonstração a que se refere o anexo 1 não constituirá item de receita orçamentária. Parágrafo 4º. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: receitas correntes, receita tributária, impostos, taxas, contribuições de melhoria, receitas de contribuição, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, receitas de capital, operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Capítulo 3 da despesa. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes, despesas de custeio, transferências correntes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Parágrafo 1º. Classificam-se como despesa de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Parágrafo 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: inciso 1. Subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Inciso 2. Subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Parágrafo 4º. Classificam-se como investimentos
as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que sejam de caráter comercial ou financeiro. Parágrafo 5. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a: inciso 1. Aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Inciso 2. Aquisição de títulos representativos de capital, de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando a operação não importe aumento de capital. Inciso 3. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Parágrafo 6º. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras, que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. Artigo 13. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão de governo obedecerá ao seguinte esquema: despesas correntes, despesa de custeio, pessoa civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos. Transferências correntes, subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social, diversas transferências correntes. Despesa de capital, investimentos, obras públicas, serviços em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, inversões financeiras, aquisição de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento, constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos, diversas inversões financeiras. Transferência de capital, amortização da dívida pública, auxílio para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras, outras contribuições. Artigo 19. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinado ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignados dotações próprias. Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignados dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Artigo 15. Na Lei de Orçamento e Discriminação da Despesa, far-se-á no mínimo por elementos. Parágrafo 1º. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Para efeito de classificação da despesa, considerar-se material permanente ou de duração superior a 2 anos. Seção 1 das despesas correntes. 1. Das despesas correntes. Subseção única das transferências correntes. 1. Das subvenções sociais. Artigo 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais à assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único.
O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Inciso 2º. Das subvenções econômicas. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenção econômica expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas: alínea A, as dotações destinadas a cobrir diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios e outros materiais. Alínea B, as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19. A Lei do Orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei. Seção 2. Das despesas de capital. Subseção 1ª. Dos investimentos. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados na Lei do Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir subordinadamente as normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Subseção 2ª. Da transferências de capital. Artigo 21. A Lei do Orçamento não consignará auxílio para investimentos que devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital, à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Título 2º da Proposta Orçamentária. Capítulo 1. Conteúdo e forma da proposta orçamentária. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á: 1. Mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômica financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Inciso 2º. Projeto de lei de orçamento. Inciso 3º. Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação. Alínea A. A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquela em que se elaborou a proposta. Alínea B. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. Alínea C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. Alínea D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. Alínea E. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. Alínea F. A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. Inciso 4º. Especificação dos programas especiais de trabalho, custeado por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas ou estimativa do custo das obras, ou realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Capítulo 2 da elaboração da proposta orçamentária. Seção 1ª. Das previsões plurinais. Artigo 23.
As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e de aplicação de capital será anualmente reajustado, acrescendo-lhe as previsões de um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24. O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá: inciso 1. As despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinado a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia. Inciso 2. As despesas à conta de fundos comerciais e, como couber, as receitas que os constituam. Inciso 3. Em anexos às despesas de capital das entidades referidas no título 10 desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretende obter com a realização de cada programa. Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e aplicação do capital. Seção 2. Das previsões anuais. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica financeira, o programa anual de trabalho do governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de: inciso 1. Tabelas explicativas da despesa, sobre forma estabelecida no artigo 22, inciso 3º, letras D e F. Inciso 2. Justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Artigo 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais de receita arrecadada, segundo as rúbricas, para servirem de base e estimativa da receita na proposta orçamentária. Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, a arrecadação dos 3 últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Artigo 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. Título 3. Da elaboração da Lei de Orçamento. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a: alínea A, alterar a dotação solicitada para a despesa de custeio, salvo quando provada nesse ponto a inexatidão da proposta. Alínea B, conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Alínea C, conceder dotação para a instalação ou funcionamento do serviço que não esteja anteriormente criado. Alínea D, conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e subvenções. Título 4 do exercício financeiro. Artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil,
Artigo 35. Pertencem ao exercício financeiro, inciso 1, as receitas nele arrecadadas, inciso 2, as despesas nele legalmente empenhadas. Artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência de crédito. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta da dotação específica, consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível à ordem cronológica.